são pessoas que estão envolvidas dentro de um contexto histórico e um contexto cultural. Todos nós sabemos que Deus prometeu um filho a Abraão. Todos nós conhecemos quando Deus visitou Abraão ainda lá na terra dos seus pais. Deus disse para que Abraão saísse desta terra e fosse para um outro lugar, porque faria dele uma grande nação. Deus prometeu um filho a Abraão. Deus disse que Abraão iria gerar Sara, uma criança, e desta criança Deus formaria uma grande nação, e esta nação está aí. Então nós entendemos que Deus prometeu, mas entre Deus falar e Deus cumprir existe um tempo. Deus resolveu provar a paciência de Abraão. Quando a Bíblia fala por várias vezes Deus provando Abraão, de muitos aspectos dessas provações, nós temos Deus provando a paciência de Abraão. Deus falou, Deus prometeu, mas Deus ele tem a hora certa de agir. Deus tem a hora certa de trabalhar. Deus não trabalha dentro do nosso relógio, do nosso contexto, e muito menos diante do nosso imediatismo. Deus não trabalha assim, porque Deus não é boneco, Deus não é marionete, Deus não é um computador que você deleta ou você coloca, você tira. Deus é soberano, Deus é forte, a história está na mão dele e ele age como ele quer. Então Deus resolveu provar Abraão, provar a paciência de Abraão. E eu já vi por inúmeras vezes certos irmãos verbalizarem que Sara não esperou, Sara se precipitou. É bem verdade, mas se você ler, estudar a cronologia desde o tempo em que Deus promete e o tempo que Deus cumpre, você vai ver que Sara ainda suporta 11 anos, escute bem, Sara suporta ainda 11 anos à espera do filho. Como o filho não vem, Sara olha para Abraão, fica com pena de Abraão, ela está numa idade avançada, Abraão também está numa idade avançada. Então o que eles vão fazer? Eles vão usar a lei de Etica, eles vão usar a lei de Hammurabi, porque naquele tempo o senhor poderia coabitar com a serva. Então ela usa a lei que estava a seu favor, manda H, dá H para Abraão, justamente para facilitar aquilo que Deus havia prometido. Mas, amados, Deus não trabalha assim também. Nasce Ismael, mas não era o filho da promessa, não era aquele a quem Deus iria fazer uma grande nação, não era ele. Mas agora Abraão tinha mais um filho. Passado um período de tempo, a Bíblia diz que Deus visita Sara, aleluia, e cumpre a promessa que ele fez a Abraão. Só um parênteses, o teu Deus é fiel e ele vai cumprir aquilo que prometeu. Fechamos o parênteses. Então nasce Isaac. Agora na casa de Abraão, em vez de um, tem dois. São dois meninos correndo na casa. São duas crianças. Ismael está numa idade um pouquinho de jovem. E a Bíblia diz que quando chegou uma festa dos judeus, chamada a festa do desmamar, ou seja, a criança não iria mais usar o leite da mãe, isso para o judeu é motivo de festa. Então Abraão reúne os parentes, Abraão reúne os vizinhos, Abraão reúne toda a sua gente e faz uma grande festa, porque naquele dia o seu filho Isaque iria ser desmamado. E no auge da festa, quando todos estavam ali felizes, Abraão feliz, Sara feliz, a promessa de Deus, Abraão via a promessa de Deus concretizada. Abraão viu Isaque ali andando na sua casa, era a promessa de Deus andando. Isaque falava, era a promessa de Deus falando. Isaque sentia, era a promessa de Deus dizendo que está mais viva do que nunca, aleluia. Isaque ali naquele processo. O Ismael, ele vai brincar, e existem certas brincadeiras que não é para nós os crentes. Ele vai brincar, e ele diz algo que afeta a mãe, porque mãe é mãe. O filho pode ser a pior pessoa do mundo, mas mãe é mãe, não é verdade, mãe? A mãe sentiu. Eu não sei, eu já tentei fazer algumas exegeses, já consultei alguns homens profundos na Bíblia,
e ninguém chega à conclusão. Alguns dizem, olha, ele brincou, ele falou alguma coisa. Ele disse algo que desagradou a Sara. E ele disse algo publicamente que Sara ouviu, para todos ouvirem. E a reação da mãe qual é? É defender o filho. É agarrar o filho. Porque aquele filho foi esperado muitos anos. Então ela agarra o filho. Aleluia! E ela olha para Abraão, porque ela não tinha esse poder. Quem mandava naquele tempo era o homem. Ela não tinha esse poder diante da cultura. E ela olha para Abraão e diz, olha, manda ela embora. Eu não quero mais esta mulher em casa e nem o filho desta mulher. Eu não quero mais ver Agar. Eu não quero mais ver Ismael. Eu não quero mais sentir o cheiro desse povo em casa. A Bíblia diz que Abraão achou penoso. A palavra penoso ali no original é lei. Porque a lei dizia que quem coabita com a serva, nasce o filho, deve cuidá-la, tanto do filho como da serva. E Abraão acha penoso porque ele estava agora transgredindo leis. Agar tinha toda a possibilidade de viver com Abraão o resto da vida, porque a lei estava do lado de Agar. E essa palavra penoso significa lei. Mas quando Abraão está achando penoso, triste, entra Deus. Até agora Deus não estava intervindo em nada, né? Até agora Deus parece que estava sentado e deixando as coisas fluírem. A Bíblia diz, mas Deus disse para Abraão, Abraão, eu estou nesse negócio. Eu quero já dizer algumas coisas aos senhores, aos jovens, que Deus ele vai pegar essa circunstância de derrota e transformar em vitória. Você crê nisso? Era para você ter dado um glória a Deus aí para o negócio começar a esquentar, mas vamos lá, vou repetir. Deus vai pegar essa circunstância, essas intempéries, e não adianta alguém acha que, como Abraão, e agora, o que vai ser de Agar, o que vai ser de Ismael? É pai. Deus disse, eu vou cuidar deles. Aleluia! E eu quero profetizar biblicamente que Deus vai cuidar desta situação. Deus vai ser glorificado nesta situação. Você imagina que quinta-feira eu preguei em Porto Alegre, lá estava um frio. Aí ontem sexta-feira em Porto Alegre, ontem em São Paulo, bem quente. E está quente aqui também. Mas Abraão despede Agar. De madrugada, levanta-se, dá o que... Olha, sabe qual foi o resultado do pagamento dos anos que Agar trabalhou com Abraão? Um pote de água e um pedaço de pão. Foi o pagamento. O pagamento. E ela foi. E é aqui que eu quero trabalhar. Ela foi andando, ela foi embora, ela não tinha direção. Quando Deus me desperta nesse texto, eu vejo aqui algumas crises que envolveram esta mulher. E eu gostaria de te colocar dentro dessas crises, ou por sinal, muitos já estão. Porque o Deus que eu prego, ele é assim, ele deixa, ele permite certas coisas para glorificar o nome dele de uma forma extraordinária. Porque Deus, ele, oh Deus, eu vou falar, Deus podia te livrar dessa luta, desse problema, Deus podia te livrar desse mar agitado, mas Ele permite que você entre, porque Ele quer glorificar o nome dEle lá no mar, Ele quer mostrar para a tempestade que Ele é maior do que a tempestade. Então não acho que Deus é ruim, não, Deus é bom até demais. Aleluia. A caneta e papel, eu sei que muita gente gosta disso. Estou numa igreja que gosta de Bíblia, então não há dificuldade nenhuma de pregar aqui. A primeira crise que eu vejo, que vou exaurir dentro desta egípcia, e é interessante que alguém me perguntou quando foi que Agar aparece no cenário de Abraão. Lógico, Gênesis capítulo 10, ela apareceu lá. Quando Abraão desce ao Egito, vai peregrinar lá, e ele volta, Agar vem com ele. A primeira crise, escute agora, está aqui, amados, olha, no versículo de número 14. Não, perdão. No versículo de número de 10, diz assim: disse Abraão, deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dela, olha os pronomes que ela está usando, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Até parece que a culpa, entre aspas, não era dela, não é?
Ela está falando de alguém que... A primeira crise, escute jovem, é a crise da rejeição. Agar estava sendo rejeitada. Simplesmente, Jesus, simplesmente Sara, depois que usa Agar, depois que Agar passa, você que é mãe sabe, você que engravidou, gerou filho, você sabe que há uma mudança no corpo da mulher quando esta está grávida. Você sabe disso. Muda o comportamento, o temperamento, muda o corpo, e é complicado isso. Gerar uma criança é um milagre de Deus. Sara usou Agar. Agar teve que ficar meses de gestação. O parto na cultura judaica era algo seco, cru, radical. Não poderia usar medicamentos porque era contra a lei. O ato do parto deveria ser dolorido, dor. E Sara viu tudo isso, e Agar passou por tudo isso. E depois que Agar gera criança, tem dado filho a Abraão, simplesmente Sara olha para ela e diz: vai embora, não queremos mais você em casa. E a crise, a crise da rejeição é uma das piores crises que o ser humano passa. Porque o ser humano não gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser colocado no canto. Obrigado. Ninguém gosta de não ser falado, citado, seu nome. E quando alguém começa a nos rejeitar, automaticamente, diz os maiores psicólogos, que o homem começa a agir, a se encolher, a se guardar. É por isso que existem suicídios, gente que se mata, gente que mata as pessoas, porque a forma de abraçar, a forma de reagir é através da violência. Agora, pasme os senhores, porque quem me conhece sabe que eu não tenho meio termo para pregar. Eu não estou dizendo a rejeição lá fora, porque o mundo já rejeitou a gente mesmo, graças a Deus. Graças a Deus que o mundo não quer nada com a gente, graças a Deus por isso. Graças a Deus que o mundo olha para nós e diz: crente, eu não quero comer. Graças a Deus por isso. Mas eu estou me referindo a uma rejeição dentro da igreja. Levante a sua mão comigo e glorifique a Deus se tu entendes isso. Eu estou me consubstanciando na rejeição dentro da igreja, das quatro paredes. Ai, Deus, tem hora que eu fico pensando, eu deveria dar uma mudada no meu ministério, dar aquelas mensagens mais assim, né? Mas não consigo. Eu não sei. Então tudo bem, é por esse caminho, agora nós vamos. Quando se fala lá fora, tudo bem. No emprego, tudo bem. A gente, a força do cão, o diabo lutando contra nós. Mas a rejeição dentro da igreja, partidarismo dentro da igreja, grupetos dentro da igreja, isso não é. Existem pessoas como Sara dentro da igreja. Eles olham para as Agars da vida e dizem: olha, vai embora, ninguém te quer aqui, porque aqui é meu, essa terra é minha. Você está enganado, a igreja não é sua, a igreja é de Deus, essa comunidade é de Deus, e Deus é quem manda. Eita, levante a sua mão e receba o que eu estou recebendo de Deus aí, gente. Eu quero profetizar biblicamente que a porta que Deus abre, ninguém fecha, viu? Opa, era para você ter dado glória a Deus. Obreiros, a porta que Deus abre, ninguém fecha, pastor Raimundo. A porta que Deus abre, obreiro, ninguém fecha. Não tem capeta, não tem ninguém. Quando Ele abre mesmo. Louvado seja o seu nome. Essa rejeição dentro da igreja. Se eu fosse perguntar nesta manhã, quantos em crise de rejeição vivem aqui? Não é? Gente que se acha, toda vez que você rejeita alguém, essa pessoa começa a ter complexo de inferioridade. Ela começa a se olhar e não se gostar, por culpa de você que rejeita. Você é culpado. Sabe por que tem gente com complexo na igreja de inferioridade? Gente que não tem poder de reação em crise, sabe por quê? Porque você às vezes age assim. Você rejeita. E a pessoa entra na igreja com uma mentalidade, chega aqui e encontra rejeição. Já foi rejeitado lá fora e é rejeitado aqui dentro.
E a irmã Sara que rejeitou. Uma pessoa que tinha convívio com Deus, esposa de um grande homem. Ela olha, usa pronomes, nem usa mais o nome dela e diz assim: manda ela embora. Sabe a laranja? Quando tira todo o caldo, aí é fácil jogar o bagaço fora. É muito fácil. Pegar o caldo e jogar fora, jogar o bagaço, dizer que não presta mais. Eu tive uma experiência recente assim. Fui pregar em Criciúma e o pastor disse: bora tomar um caldo de cana. E eu disse: tá. Aí nós paramos para tomar um caldo de cana e o rapaz lá estava passando lá na máquina. E eu falando com o pastor Acelino e ao mesmo tempo olhando aquela cena. E ele passou a primeira vez, ficou um bagaço assim, a cana ficou toda quebrada. Aí ele amassa a cana e passa de novo. Quando ele ia passar de novo, eu disse: pastor, dá licença aí. Ô colega, não. Com esse bagaço aí eu não quero tomar essa cana. Não, joga esse bagaço fora, rapaz. Ah, é por isso que você está vendendo muita cana. Eu comecei a brigar com o homem, olha só. Olha como é que eu estou. Eu comecei a brigar com o homem, meu Deus. Eu digo: rapaz, joga fora. Ele olhou para mim e disse: pastor. Aquilo quebra a gente, né? Quando a pessoa fala assim. É um arrepio. Pastor, eu quero dizer ao senhor que é dessa segunda vez que sai a melhor garapa. Eu digo: como? Ele falou: olha, só a primeira vez não vai. Quando mistura a primeira com a segunda, porque já os fios, ele foi dando os nomes lá que eu fui esquecendo, estão todos sensíveis, estão prontos para serem exauridos todo o líquido. É nessa segunda vez que sai a verdadeira garapa. Aí eu até disse: eu já tenho a mensagem para hoje à noite, né? Já peguei a mensagem para hoje à noite. Então o que eu entendo? Eu queria que jogasse fora o bagaço, pastor Raimundo. E não é assim que nós queremos fazer hoje? Ah, olha só, está um bagaço, joga fora. Deus está dizendo: não. Tem caldo ainda. Aleluia! Ainda tem caldo. Ei, olha para mim aqui e receba esta palavra profética. Você ainda vai fazer muitas coisas para Deus. Você ainda vai alimentar muita gente que está com sede. Através da tua vida você vai alimentar ainda muitas pessoas. Então adora a Deus, glorifica a Deus, porque alguém quer te jogar fora, mas Deus está dizendo: eu quero Ele. Deus, rejeição machuca. Vamos continuar. A primeira crise é a crise da rejeição. Vai embora. A segunda crise que eu vejo está aqui no versículo 14. Diz assim: então se levantou ele de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu, e ela foi andando errante pelo deserto de Berseba. Diz assim, ó: e ela foi andando errante. Quem não fugiu do seminário sabe que a palavra errante significa, dentro dos melhores originais, sem direção, sem destino. Traduzindo a palavra errante, o autor quer colocar aqui que Agar saiu de um lugar e não sabia para onde ia. Ela não tinha destino. Ela não sabia o que iria fazer. Agar iria andar no deserto de Berseba, e você sabe que o deserto é difícil. Ela deveria andar, locomover-se, aleluia. Mas ela não podia voltar para o Egito primeiro. Diz a lei, no parágrafo único, que quando um escravo sai da nacionalidade, ou seja, sai do Egito, para ser servo de outros, de outra nacionalidade, ele jamais poderá voltar ao Egito. Foi por isso que Moisés, quando ele acontece todo aquele intercurso na vida dele, ele foge, porque ele sabia que não podia voltar. E agora, Agar não podia voltar, ela não tinha casa, tiraram a casa dela, tiraram o pão dela, tiraram a água dela, e ela estava sem direção, ela estava perdida.
E isso quando eu li, já reli, trili, já fiz tanta coisa nisso aqui. E eu entendi porque o Espírito Santo começou a comunicar algumas coisas comigo para esta manhã. Existem pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidas. Como? Não sabem o que fazer. Não sabem qual é o seu lugar. Não sabem qual é o que precisa fazer. Aí o que acontece? Como não sabe, começa a atrapalhar, começa a agir, começa a brigar, porque ele quer um espaço, ele quer a direção. Ele não tem. E a direção não é conquistada na força. A direção que Deus quer te dar não é conquistada na briga, nesse processo. Agar começou a andar, anda para cá, anda para ali, ela não tinha direção. Deus quer te colocar no caminho certo. Eu quero te dizer que voltar para o Egito também você não pode, porque o Egito não te quer mais. Aleluia! E graças a Deus que o Egito não nos quer mais. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ir em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Não foi à toa que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3, que ele esquece das coisas que ficam para trás e ele prossegue para o alvo, ele vai para frente. Paulo está falando dos competidores que corriam ali nas maratonas, em homenagem a Poseidon, Zeus, em homenagem aos deuses gregos. Lá vai, Paulo está usando uma linguagem de atleta. O atleta não pode olhar para trás, o atleta não pode olhar para o lado. Ei, irmão, você é um atleta de Cristo, sabe como? Você tem que correr, porque se você não correr, o diabo vai te alcançar, o mundo vai te alcançar, o pecado vai te alcançar. Então corra, vai embora. Há uma linha de chegada lá na frente. Olha ele te chamando lá na frente. Pega na mão do teu irmão e diga: corra, irmão, corra. Não, mas não diga assim: corra, irmão. Diga com coragem: corra, corra. Profetiza: ninguém vai atrapalhar a tua chegada. Diga: eu vou dizer isso. Fala, ninguém vai atrapalhar a tua chegada. Diga para ele aí: ninguém vai atrapalhar você. Olha, irmão, você está cansado, está com sede, querendo parar, mas o Espírito Santo manda eu te dizer: vai, recebe poder, recebe força, recebe graça, recebe unção de Deus, vai. Oh, Jesus. Tem gente querendo bater palma para você parar. Eita, Jesus, eu vou falar. Tem gente que está torcendo para você parar. Tem gente que está torcendo, dizendo: ele não chega. Vai chegar sim, porque aquele que é maior está conosco. Levante a tua mão e receba o que eu estou recebendo de Deus aí. Fala a língua estranha aí, fala línguas estranhas, porque se ninguém interpretar, você está edificando-se a si mesmo. Coloque a mão no ombro do teu irmão e profetiza para ele. Diga: você vai chegar. Diga para ele: eu vou te encontrar na linha de chegada. Você tem direção, a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que quer, a gente sabe aonde vai chegar, a gente sabe. O Espírito Santo testifica ao meu coração. Se tiver profeta aqui, receba isto também. Que Deus vai tirar obreiros, muitos jovens e crentes que estão vagando no deserto, estão andando, não sabem para onde ir. Deus vai te tirar do deserto hoje. Deus vai te tirar do deserto de Berseba. Você está andando, você não sabe, você bate numa porta, bate noutra, vai para ali, vai para cá, e você está perdido. Parece que a história está passando e você está perdido. Deus vai te colocar novamente na história. Deus vai te colocar novamente na história. Você vai sair do deserto. Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre a tua vida. Você vai sair do deserto. Daqui a pouco nós vamos precisar de toalha. Mas isso é só a parte introdutória. Terceira crise. Está aqui, ó. O verso 15. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Olha só.
ela já está com a crise da rejeição incultada em si. Ela já está com a crise da falta de direção. E vem a última, que é a crise da falta de recursos. O pão que ela tinha acabou. A água que ela tinha acabou. Meu Deus, que luta para cá, né? Como diz o catarinense e o gaúcho, né? Tá agora. E agora? Não tem água? Deserto. Não tem pão? Não tem. Acabou. Oh, irmão, imagine. Viva isso. Viva isso. O que passa na cabeça de alguém com esses problemas? O que passa na cabeça de alguém vivenciando todo esse contexto? Ela está agora. E ela poderia suportar. Porque mãe, a minha velha mãe, antes de morrer em 92, ela deixava de comer para nos dar. Mãe é assim. Muitas vezes minha mãe dizia assim, não, eu não estou com fome. Ou, eu já comi. Porque os filhos queriam comer e ela dava prioridade para os filhos. Oh, Jesus. Ela está com dois problemas, ela e um outro que é o seu filho que chora sede. Ele quer água e ela se sente impotente. Ela não tem nada para dar para aquele menino. E agora? Ela não tem nada. Sabe o que ela faz? Ela coloca o menino debaixo de uma das árvores e fica na distância que ela imaginava de um tiro de arco. E ela disse,